16, 24. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor, ela vem de encontro às nossas necessidades. Vamos lá, então? Podemos ler? Todos acharam? Todos estão conectados com a palavra do Senhor? Amém? Vamos lá, então. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Vamos lá. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Pode se assentar. Outra aguinha abençoada. Nós conhecemos muito bem essa passagem, esse versículo, mas todas as vezes que o Senhor nos leva a falar sobre esse texto, são maneiras diferentes. O Senhor sempre fala de uma maneira diferente. E eu queria falar para vocês nessa noite que seguir Jesus é um desafio. É muito desafiador você tomar a decisão de seguir Jesus. Porque Jesus ele não faz uma propaganda dele. Ele não tem um marketing dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, e se você me seguir, vai ter tudo o que você quiser. Não é isso que a intenção de Jesus, não é essa. Não é esse o modelo que ele traz para nós. Aqui fala, né? Se alguém quiser vir, ele apenas convida. Se alguém quiser vir, então venha. Só que esse venha tem uma proposta depois. Não é venha e tá tudo certo. O dia que você quiser ir, você vai. O dia que você não quiser, você não vai. Tá tudo bem. Ele fala, venha. Se alguém quiser vir após mim, venha. Seguir um caminho sem pedras, você não vai encontrar. Quando nós seguimos Jesus, nós vamos encontrar as pedras pela frente. Nós vamos encontrar muitas coisas pela frente. Não é seguir Jesus, não é falar assim, vou seguir Jesus, vou pegar meu copinho de água com gelo, que bonitinho, e vamos embora. Daí hoje está tudo certo. Eu pedi uma bênção, Jesus me deu. Eu pedi aquilo, Jesus me deu. Eu pedi aquilo, Jesus fez. Com Jesus não é assim. Seguir a Jesus é renunciar tudo. Começando pelo meu eu. Começando pelo meu ego. E nem sempre nós estamos dispostos a renunciar o meu eu. Porque o meu eu sempre vai falar mais alto. O meu eu sempre vai querer coisas que não condizem com o eu seguir o Jesus, o eu estar com Jesus. O convite de Jesus, ele é universal. Quando ele fala aqui, se alguém quiser vir após mim. Então é um convite para todos. É um convite para todos. Se alguém quiser, vamos embora. Mas o chamado é individual. Ele convida a todos, mas o chamado é para cada um. Cada um de nós tem um chamado. Cada um de nós, ele chama no particular dele para falar conosco. Deus não força ninguém. Deus não força ninguém a segui-lo. E ser discípulo começa com a decisão de fé e amor. Eu não vou seguir Jesus se eu não tiver fé. Se eu não tiver amor. Como que eu vou seguir uma pessoa se eu não tenho fé naquilo que ele vai fazer? Não acredito naquilo que ele vai fazer, que ele pode fazer. Eu preciso ter fé. E eu preciso ter amor. Porque se eu não tiver amor,
Eu não vou suportar as pedras encontradas no caminho. Sabe aquelas pedras que Jesus não tira, que é você que tem que tirar? Se eu não tiver amor para trabalhar em cima daquela pedra, tirar aquela pedra do meu caminho, eu não vou, não vai dar certo. Porque muitas coisas que nós fazemos, a renúncia, principalmente, depende do nosso amor. Depende do nosso amor por Jesus. Se eu amo Jesus, eu renuncio a minha água gelada. Se eu amo Jesus, eu deixo aquele vício que eu estou acostumada. Se eu amo Jesus, as pedras que aparecer no meu caminho não vão me impedir de segui-lo. Se eu amo a Jesus, as coisas que me frustram não vai fazer eu desanimar do caminho de Jesus. Se eu tenho amor por Jesus, nada vai me impedir de caminhar com Ele, de seguir Ele. Mas isso tem que ser um amor genuíno, porque se não for, o nosso amor vai morrendo no meio do caminho. Ele vai se despedaçando, ele vai ficando para trás. Quando chega o momento que nós pedimos algo para o Senhor e Ele não dá, nós falamos, nossa, Deus se esqueceu de mim. Nossa, Deus não me ouve mais. Nossa, Deus me abandonou. Deus não está nem aí para mim. Ah, que adianta ir na igreja? Vou lá, Deus não faz nada mesmo. Quantos anos faz que eu estou indo lá e não recebi minha bênção, não recebi minha resposta, não recebia? Você entende? Isso é falta de amor, porque o amor vence as barreiras. O amor quebra as barreiras e faz com que nós caminhamos junto com Ele, diante dEle. Renunciar não é apenas dar alguma coisa. Renunciar não é eu dar alguma coisa para o Senhor e falar, Senhor, eu vou te dar isso aqui. Aí eu vou dar uma coisa que eu não gosto, que eu não quero mais. Aí eu falo, Senhor, eu dou esse aqui e nós continuamos juntos. Não. Renunciar é negar a sua própria vontade, assumir e viver a vontade de Deus. Tem que assumir e viver a vontade de Deus. Nem sempre nós estamos dispostos a viver a vontade de Deus, porque na maioria das vezes a vontade de Deus não condiz com a minha vontade. Eu quero uma coisa e Deus quer outra. Aí eu me faço de desentendida, né? Deus está falando assim, não faz assim, não faz assim. Eu falo, não, o quê? O senhor está falando comigo? É o senhor que está falando comigo? Será que eu... Não, acho que sou eu que estou... Não, eu vou fazer do meu jeito. Não vivemos muitas vezes a vontade de Deus. E não vivemos a vontade de Deus. Se alguém aqui vive 100% a vontade de Deus, está quase santo. Porque nós não conseguimos viver 100% a vontade de Deus. Tem muitas coisas que Deus está pedindo para nós, está falando para nós, e nós estamos, sabe, nos fazendo de desentendidos. Prestar atenção nisso, né? Como eu falei no começo, livrar o meu ego, o meu eu, né? Deixar o meu eu para trás e viver a vontade de Deus. O meu eu não importa mais. Paulo falou, né? Não importa mais, eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim, o resto eu não sou mais eu. Eu não sou mais eu. Se Cristo vive em mim e eu vivo com Ele, o meu eu não existe mais. Nós precisamos entender que, às vezes, a espera é daquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós precisamos realmente esperar o tempo de Deus. Às vezes, levando uma chicotada, né, da palavra, assim, a gente vai aprendendo. Precisa várias chicotadas para a gente um dia cair a fichinha e dizer assim, puxa vida, mas só levo lambada, só levo lambada, só levo lambada. Não, alguma coisa eu tenho que fazer para mudar isso. Aí a gente acaba mudando, acaba aceitando, né? Eu vou fazer uma perguntinha. Será que nós podemos afirmar que estamos vivendo isso que Paulo falou? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim? Nós precisamos viver isso. Se nós estamos seguindo Jesus, nós temos que, o nosso eu, o nosso ego precisa ser crucificado. Precisa ser crucificado. Nós temos que querer isso para a nossa vida. Nós precisamos querer isso.
porque a cruz, ela não foi feita para dinheiro, para as outras coisas. Ela foi feita por um propósito maior na nossa vida. Eu escrevi aqui, a cruz é o lugar de morte para o mundo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso é todos os dias, não é uma vez por semana, mas é todos os dias. Quando Jesus fala aqui, ó, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tome sobre si, pegue a sua cruz e siga. Não é só hoje, não é só amanhã, não é só depois da manhã. A cruz é o caminho para a salvação. Então, é todos os dias a nossa cruz, nós temos que carregar. Jesus falou, tome a tua cruz, porque ele já estava com a cruz dele. Na cruz dele era muito mais pesada, porque ele já estava levando os nossos pecados. Ele estava levando as nossas enfermidades. Ele estava levando sobre si as nossas dores. Tudo aquilo, toda a dor, toda a fadiga, toda a insônia, toda a angústia, toda a aflição de alma, toda a depressão, toda a opressão, todo o pecado escondido, todo o pecado avulso, todo o pecado aleatório, todo o pecado que nós carregamos junto, ele já estava levando ali. Por amor a nós. A nossa cruz não é tão pesada. A mais pesada ele já levou. Quando ele caminhava para o Calvário, estava indo todas as nossas transgressões junto com ele. Todos os nossos pecados estavam indo junto com ele. Por que nós ainda continuamos fazendo coisas erradas, sabendo que já foi levado? Já levou com ele. Precisamos estar mais atentos à palavra do Senhor. Siga-me. É a obediência na prática. Seguir é um movimento, direção. Isso quer dizer que precisamos viver como ele viveu, sem pecado. Amar como ele amou e obedecer como ele obedeceu ao Pai. Quando o Pai mandou ele aqui para salvar a humanidade, talvez ele não quisesse vir. Ele sabia o que ele ia passar aqui. Mas por amor, ele veio. Ele obedeceu ao Pai. Em 1 João fala, né? Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Todos falam, nós somos cristãos. Eu sou crente. Eu sou crente, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu vou no culto, eu frequento isso, eu vou na célula, sou tal. Mas, será que está vivendo como Jesus viveu? Será que está evitando o pecado? Será que está amando as pessoas como Jesus amou? Ou nós amamos aquele que está limpinho, cheiroso, gostoso, é nosso irmão, está na igreja, bonitinho, a nossa família? Será que só esses que nós amamos? E os outros? Quando Jesus carregou a cruz, ele carregou por todos. Por todos. Às vezes, uma palavra para alguém é o suficiente para mudar a vida dela. Será que nós temos tido essa concepção de falar uma palavra de amor, falar uma palavra de carinho, dar uma frase de esperança, uma frase de motivação para alguém? Ou nós estamos pensando só naqueles que estão próximos a nós? Jesus chamou a todos. E quando ele levou as dores na cruz, ele levou as dores de todos. Indiferente. Então nós precisamos ser mais amáveis, ser mais maleáveis, ser mais humanos diante das outras pessoas que também têm necessidade de ouvir uma palavra, de receber um aperto de mão, de ouvir uma frase assim, não, você vai dar certo, Deus está no controle da tua vida, segue que vai dar certo.
Nós precisamos ter isso. Eu quero falar bem rapidinho aqui sobre uma caminhada que Jesus estava fazendo. Jesus estava caminhando, estava indo para Jerusalém junto com uma multidão. E nessa multidão ele encontrou 3 homens. E isso me chamou muita atenção, esses 3 homens, porque foram homens que Jesus viu ali. E esses homens se aproximaram de Jesus. Entre a multidão, ele encontrou esses 3 homens. E o primeiro, olha só, o primeiro homem veio para Jesus e disse: seguir-te-ei para onde queres que fores. Seguir-te-ei para onde queres que for. Onde você for, eu vou junto. Eu quero te acompanhar. Eu vou te seguir. Quantas vezes nós falamos isso? Quantas vezes nós falamos: Senhor, eu vou com o Senhor até onde o Senhor quiser, né? Onde o Senhor for, eu vou junto. Estou junto, vamos caminhar, vamos lá. Nem sempre nós fazemos. Olha o que Jesus respondeu para o homem. Eu achei muito de Deus isso, assim, para a minha vida, né? Espero que seja para vocês também. Olha o que Jesus responde para o homem. As raposas têm covis, que quer dizer esconderijo e refúgio. As aves têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eu pergunto para vocês assim: o homem foi? O homem seguiu Jesus? Com a resposta que Jesus deu para ele? Provavelmente não, né? Aí o homem não tem aonde reclinar a cabeça. Ele não ia ter aonde reclinar a cabeça. Será que ele seguiu Jesus? Será que ele continuou dizendo para Jesus: não, Jesus, eu vou assim mesmo. Eu vou te seguir, nem que eu tenha que dormir sem coberta, ficar 2 dias sem comer, dormir na beira do lago, na beira do banho. Eu vou. Aí o segundo homem veio cheio de entusiasmo, né? E se oferece para seguir Jesus incondicionalmente. Ele veio todo eufórico, todo entusiasmo, animado, falou: Jesus, eu vou incondicionalmente, aconteça o que acontecer, eu vou estar contigo, eu não vou deixar do Senhor, eu vou caminhando, eu vou. Aí, Jesus não rejeitou o homem e disse para ele: eu sou peregrino e eu dependo da hospitalidade alheia. Você não tem garantia nenhuma de conforto. Foi a resposta que Jesus deu para o homem. Será que ele foi? Jesus já respondeu: não vai ter garantia nenhuma de conforto. Não pense que você vai me seguir, vai caminhar comigo e vai ter cama quentinha, vai ter comidinha quente, vai ter isso, aonde eu posar, você vai posar, aonde eu ficar, você vai ficar, o que eu comer, você vai comer. Ele estava todo entusiasmado, todo feliz. Quantas vezes nós chegamos na presença do Senhor, todo entusiasmado: Senhor, eu vou ser anfitrião. Senhor, agora eu decidi, agora eu vou ser líder. Agora eu vou ser pastor. Agora eu vou trabalhar no louvor, vou cantar. Agora eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar, eu quero cantar. E se não me derem oportunidade, eu vou ficar chateada, vou ficar brava, vou ficar isso, vou ficar aquilo. Senhor, eu vou trabalhar no diaconato porque eu quero, porque eu vou fazer. Entusiasmado. E aí, quando você tem que trabalhar na chuva, ficar todo molhado, né? Sair de casa doente para ir fazer a obra, sair de casa gripado, ou receber doente em casa, receber naquele dia que você falou assim: hoje foi o dia que eu não queria sair da minha cama. Eu tenho que receber, eu tenho que estar pronta, eu tenho que estar bonitinha lá, porque a célula vem e ninguém tem que saber da minha vida, ninguém tem que saber de nada. Aí o entusiasmo vai embora. E aí vai largando todos os cargos. Vai tirando a fardinha, deixando de lado. Vai dizendo: pastor, não dá, não é para mim, não quero mais. Por quê? Porque o entusiasmo passou.
Passou o entusiasmo. Passou a vontade de cantar aqui. Passou a vontade de chegar ao encontro com Deus abaixo de chuva. Vamos descarregar mala, vamos pôr mala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos pegar guarda-chuva, levar o pessoal, buscar o pessoal, trazer. Cadê o entusiasmo? Acabou. Morreu no meio do caminho. Eu estou com problema, eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou 3 meses a fio, esse ano a fio, toda terça-feira e todo domingo eu vou estar no culto. Vem 2, 3, 4. Despencou chuva. Hoje não dá para ir, hoje está muita chuva. Vou ficar em casa. Né? Hoje eu vou receber visita, hoje não dá também. Hoje eu cheguei muito tarde do serviço, eu cheguei correndo, também não dá. Cadê o entusiasmo? O homem falou aqui, ó. Ele falou aqui, ó. Eu vou, eu faço, eis-me aqui, eu estou pronto. Senhor, eu vou com o Senhor. Morreu o entusiasmo, morreu a vontade de seguir Jesus, porque ele sabia que lá na frente não era do jeito que ele queria, era do jeito que Deus quisesse que fosse. Amém? Vocês estão entendendo? Deus está falando? Comigo ele me arrebentou. Comigo ele não falou comigo, ele deu uma cacetada em mim, falou, toma, aprende que eu estou te ensinando. Você não pode ser entusiasta. Você tem que ser firme nas coisas de Deus. Você tem que ter propósito nas coisas de Deus. Falei, tá bom, Senhor, pode deixar. E aí veio o terceiro homem. O terceiro homem. Indeciso. Aí esse homem, esse terceiro, aqui é mais interessante ainda, porque Jesus chamou ele no meio da multidão. Jesus falou, ô homem, vem cá. Tem um chamado aqui para você. Jesus chama o outro homem, mas o homem adia o chamado com a desculpa do pai. Jesus chamou, vem cá, eu quero que você caminhe comigo, eu quero que você me siga, eu quero que você ande comigo. Ele chegou lá e falou assim, Jesus, sabe uma coisa? É que eu vou sepultar meu pai, depois eu vou. Aí Jesus falou assim para ele, ó. Aqui. Jesus respondeu, deixa os mortos sepultar os mortos. Olha o que Jesus respondeu para ele quando ele falou assim, tem que ir lá sepultar meu pai. Jesus falou, deixa os mortos enterrar os mortos. O que Jesus estava querendo dizer para ele? Jesus estava se referindo àqueles que não têm vida espiritual. Têm uma vida espiritual morta. Não consegue sentir a presença de Deus. Não consegue, o culto está rolando, as coisas estão acontecendo e a pessoa está ali. Só observando. Espiritualmente morto. Não busca. Não se relaciona. Não vai. Fica indeciso. Acha desculpa. Não, mas é que a irmãzinha lá estava cheia do poder. Eu queria ver como é que era. O irmãozinho lá estava... Pula. E pula para lá, e pula para cá. E corre, e dá risada. Nossa, o que é isso? Vida espiritual morta. Vida que não busca Deus. Vida que não tem relacionamento com Deus. Vida que não conversa com Deus. Vida que deixa os problemas ir na frente, deixa Deus para trás. A resposta que Jesus deu, isso aqui está na Bíblia, tá? Não estou falando de mim, não. Está tudo na Bíblia aqui, ó. Está em, acho que Lucas alguma coisa lá. Jesus respondeu, deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus estava se referindo a quem não tem vida espiritual, quem tem vida espiritual morta. Por quê?
vem na igreja, está em casa, não tem tempo de buscar a presença de Deus, não tem tempo de sentar e pôr a mão assim e falar com Deus. Não precisa se ajoelhar, não precisa fazer um ritual, mas você tem que parar com tudo que você está fazendo. Nem que seja por 2 minutos. E buscar a presença de Deus, sentir a presença de Deus, ouvir o que Deus está falando, ouvir o que Deus está dizendo. É isso que nós precisamos. Não ter a indecisão de estar ou não estar na igreja, de fazer ou não fazer. Ou você faz ou você não faz. Você não é obrigado. Jesus fala aqui, ó. Se alguém quiser vir, se alguém quiser. Ele não está falando se você. Ele está se alguém quiser vir após mim. Então se renuncie, largue tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que te incomoda e deixa tudo para trás e me siga. Eu não estou prometendo para você uma vida de flores, mas eu estou prometendo para você uma vida eterna, uma caminhada que vai para a crucificação, que vai para Jesus. Não adianta querer seguir Jesus pensando que vai ser flores, que vai ser uma piscina azul, que vai ser um mar azul. Não vai. No mar tem buraco, na piscina tem cloro. Não é tudo 100%. É uma caminhada com Cristo, é uma caminhada difícil, é uma caminhada dura, mas que nem eu falei no começo aqui, quando a gente está no ruim, a gente vai para a presença de Deus e Deus restaura, Deus traz vida nova, Deus traz limpeza de alma, limpeza de coração. Todo o peso da minha alma já se foi. Não é para ficar indeciso na presença de Jesus. Ou você quer, ou você não quer. Ou você vai, ou você não vai. Ou você faz, ou você não faz. Existe decisão. Caminhar com Jesus existe decisão. Eu tenho que decidir. Eu quero, eu vou. Se eu não quero, ninguém me obriga a ir. Você entende? Que a palavra do Senhor, muitas vezes ela é dura. Quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, o Senhor falar para o homem para ele sepultar os mortos. Que palavra dura, que resposta dura para esse homem. Mas só que na cultura judaica, sepultar o pai era esperar a morte do pai. Entendeu? Não é que o pai dele tivesse morrido, ele tinha que ir lá sepultar. Não, na lei judaica. Era esperar a morte do pai. Então, quantos anos ele iria esperar a morte do pai para depois decidir seguir Jesus? Você entende? A gente tem que decidir hoje. Deixa os mortos enterrar os mortos. A palavra, o evangelho é o principal. O evangelho do Senhor é o principal. E para nós refletirmos, o que ainda falta... Não, antes disso, quero falar assim, que é preciso negar os desejos carnais. Se a internet está te influenciando, eu não estou falando só de sexo, só de essas coisas assim, mas eu falo desses influencers que tem na internet. Eles trazem tantas coisas ali que de repente você começa, sabe, a ser influenciado por aquilo que eles mostram, por aquilo que eles fazem a campanha deles. De repente eles estão lá, não sei, numa boa, só mostram coisa boa, né? Só mostram lugares lindos. Aí você fala assim, puxa vida, né? Começa a te influenciar, começa a te trazer uma tristeza no coração de dizer assim, nossa, como que eles conseguem tudo isso e eu nunca consegui? Começa a influenciar. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, se alguma coisa te incomoda, arranca o teu olho. Se você tiver que entrar no céu, entra cego. Mas não deixa essas coisas te influenciar. E influencia. Gente, ficar passeando na internet influencia.
Esses influencers, eles têm um poder magnífico para influenciar as pessoas, levar as pessoas a ficar triste, levar as pessoas deprimidas, porque ali é uma vida de quem tem dinheiro, de quem pode, de quem consegue. Nós não, pelo menos no meu caso não, né? No meu caso é diferente. Eu sou mais tranquilona, assim, né? Sou mais de boa, entendeu? Suportar as dificuldades por amor a Cristo. Tá difícil? Ame. Te deram um coice na canela? Ame. Falaram mal de você? Te injuriaram? Foram falsos com você? Ame. Teu inimigo te detesta declaradamente. Ele chega e fala assim: eu odeio você, não gosto de você, vou levar teu nome lá em tal lugar, vou fazer isso. Ame. Isso é amor, isso é seguir a Jesus. Seguir em obediência, imitando a Jesus, é fazer a troca de vida velha para achar a vida eterna. Seguir a Jesus é deixar todas as coisas velhas, tudo o passado lá para trás, tudo que irrita, tudo que, sabe? E caminhar uma vida nova com Jesus. E para nós refletirmos e já encerrarmos também, né? O que ainda falta para você entregar no altar? Já é noite de entrega. E esse é o preço que nós pagamos. E o tema da minha mensagem hoje é o preço do chamado. O preço do chamado. Você foi chamado? Você tem certeza? Tem um preço para pagar, filha. Não fique esperando que não tem preço, porque tem. Você tem um preço para pagar e esse preço, o Senhor nos dá a condição de pagar esse preço. Quando as coisas estão todas ruins, tudo quando você diz assim que não tem mais conserto, não tem mais jeito, não vai dar certo, não consigo. Aí o Senhor entra e fala: vai dar certo. Você consegue. Você vai conseguir tudo aquilo. O Senhor vem e, sabe, te dá uma nas costas, assim, que você vai parar lá na frente. Amém? Então, que fique a mensagem no nosso coração, né? A cruz foi o preço. O amor foi a causa. E você foi a razão. Amém? Feche os teus olhos. Que a palavra do Senhor nesta noite,